Olá, António. Podemos entrar? Olá. Obrigada por nos receber em sua casa. É uma casa mesmo de um escritor, cheia de livros e Há retratos, muita muitos gente que não retratos. escreve, tem muitos livros. Também vejo que escreve nas paredes. Se me dá licença, deixe-me vir aqui a esta, que é muito interessante. Isso são frases que eu achei graça de uma maneira ou de outra e fui escrevendo aí. Este é o espaço onde recebe também os seus amigos. Nesta casa tenho-me sentido bem. Esta casa tem muita luz. E gosto do bairro, é um bairro popular e onde as pessoas se conhecem todas e onde são naturalmente amáveis e a maior parte das vezes naturalmente muito elegantes. Isso para mim é importante. Vejo que também tem muita pintura, Alguma, mas é toda oferecida. o que reflete também os seus gostos artísticos, não é? Não, é quase tudo do Júlio, não é? Mas isto tem que ver com uma amizade já com muitos anos. O Júlio Pomar. Sim. Eu não gosto eu não gosto de fotografias, porque as fotografias são cadáveres. Assim que acabamos de tirar, já somos outra pessoa no minuto seguinte. E depois há ali uma ou duas pessoas que eu gostava muito e que já não estão cá e que continuam a doer-me. Mas não é feliz quando olha para as fotografias? Dos meus amigos. Eu tenho muito orgulho em ser português. O maior orgulho em ser português. Custa-me horrores ver a maneira como os portugueses estão a viver. Custa-me horrores ver as lojas vazias. Quem foram os malandros que provocaram isto ao meu país? Eu agora peço muito pouco. Peço só para ter mais tempo. Como olharam para mim, claro que gostava que os livros ficassem. António, eu tenho aqui a sua fotografia com 12 meses. Está na sua fotobiografia da autoria da Teresa Coelho. Passaram 60 anos sobre esta fotografia, mais de 60 anos. Construiu uma obra literária, construiu uma vida inteira. Como é que é hoje o seu olhar sobre o mundo? Sabe, essa fotografia continua a inquietar-me e a intrigar-me. A impressão que ele está constantemente a questionar-me. A minha mãe contava de mim, contava e conta, coisas extraordinárias. Fui muito precoce, com 2 anos parece que eu estava deitado no chão a olhar para o teto e que não falava e que fazia comentários acerca das paisagens e coisas assim, e resolvia problemas de cubos e mais não sei o quê. Mas o que me impressiona nessa fotografia parece que ele me está a censurar ou a questionar constantemente. E ao mesmo tempo com um olhar severo, parece que está a julgar-nos. Há fotografias que nos julgam. Não é? Que olham, o que é que fizeste da tua vida? Que é uma coisa que a gente se pergunta muitas vezes, mas esquecemos às vezes de perguntar o que é que a vida fez de nós. E hoje como é que olha à sua volta? O que é que fez da sua vida? Aquilo que sempre quis fazer, que era escrever só. E isto era muito evidente para mim desde os 5, 6, 7 anos. Comecei a escrever com essa idade. E tudo o resto não me interessava. Portanto, isto foi um pesadelo para os meus pais. Porque nós somos muitos irmãos, são todos brilhantes, eram todos os melhores alunos, etc. Eu era o mais velho e não era bom aluno. E não... Lembro da minha mãe se queixar que ia ao liceu pedir para me porem à frente, porque eu estava virado na carteira a olhar para o outro lado. O que me queriam ensinar. Sabe, normalmente as pessoas formam-se de costas contra a geração anterior, formam-se, perdão, contra os pais, contra as mães, contra a família, etc. Eu acho que me formei de costas, não, vivia noutro mundo. Os valores deles não eram inteiramente os meus, é evidente que herdei muita coisa do meu pai, que era muito normativo. Havia 3 coisas que o horrorizavam, que era a mentira, a cobardia e a falta de rigor. Que eram coisas que ele não suportava. Nunca ouvi mentir, nunca ouvi sequer dizer um exagero. E depois deu-me uma lição que foi atroz, que ainda hoje dura em mim. Eu tinha 4 ou 5 anos e estava a mentir, e era aquelas mentiras de criança que achamos que os adultos são estúpidos e não percebem. E obviamente ele percebia perfeitamente que eu estava a mentir. E insistia, eu dizia não. Ele disse, então dá-me a tua palavra de honra. Eu disse, dou a palavra de honra.
E ele levantou-se e disse: então, como deste a tua palavra de honra, eu acredito em ti. E foi-se embora. Ainda hoje isto me persegue. O seu pai também lhe incutiu o gosto pelos livros. Li que diz que quando seu pai pegava num livro, parece que o livro até ganhava respiração. Já pouco antes de morrer, o meu irmão Miguel perguntou-lhe o que é que ele gostava. Era um médico, não é? O pai dele não lia, nunca, não me lembro de ver o meu avô a ler. Eu perguntei-lhe o que é que o pai gostava de ter de deixar aos seus filhos. Perguntou-lhe o Miguel. E ele respondeu: o amor das coisas belas. Da pintura, da música, da literatura. Isso era para ele o mais importante. E tinha aprendido com o mestre dele, que era o professor Egas Muniz: não se leva dinheiro a um artista. E então era um tormento, porque ele não levava dinheiro a quase ninguém. Ele tinha uma enorme dificuldade em receber dinheiro dos doentes. Achava horrível uma pessoa sofrer ter de pagar ainda por cima para ir a um médico. Então, com muitos filhos, era uma vida muito austera, não havia muito dinheiro, a roupa passava de uns para os outros, etc. Mas lembro-me de nós, quando um adoeciam todos, não é? E lembro-me dele se sentar na cama de um de nós e lia-nos em voz alta. Poesia, prosa, os autores que ele gostava, que não eram necessariamente os meus. E durante as férias, ele só vinha ao fim de semana, tínhamos que ler um capítulo de um livro, fazer um resumo, tirar significados, etc. Isto foi muito. Eu odiava aquilo, mas acabei por perceber que era muito importante para nós. Aprendeu muito com essa sua infância? Não, na altura não gostava. O que eu gostava nos museus era dos escarradores. Eu não sei se naquela altura havia periodicamente um escarrador. E havia alguns escarradores que eram bonitos. Eu adorava cuspir ali. Ele não me deixava cuspir e lá voltava ao estético à perspectiva no tintoreto, ao uso do vermelho no greco, por aí fora, por aí fora. Por aí fora. Mas isso também demonstra sempre um lado rebelde, um lado contra aquilo que está instituído e contra as regras, o normativo. Uma criança isto é muito aborrecido. Eu não percebia metade das palavras que ele dizia, mas à força da repetição ia começando a gostar. Lembro do meu irmão mais novo, com 3 ou 4 anos, distinguia as sinfonias de Beethoven todas à força de as ouvir. Portanto, isto passava-se com a música, com a pintura, com a literatura, etc. O que é que se alterou da sua infância para hoje? Como é que olha para esta sociedade dos nossos dias? Em mim não se alterou nada, porque sempre vivi com muito pouco. Quando era criança, vivia com os meus pais, vivíamos com muito pouco. Não havia bicicletas, não havia motas, não havia cartas de condução, não havia nada, não é? Quando tive um carro, quando tive dinheiro para comprar. Mas eu pergunto-me se qual é a vantagem do TGV em relação à diligência. Se não seria preferível irmos para Madrid de diligência, podemos olhar melhor para a paisagem, não é? Desde sempre me pareceu que as pessoas não olhavam para as coisas, ou olhavam, mas não viam. Eu lembro-me muito do Dr. João das Regras, quando o Fernão Lopes fala do discurso que ele faz ao povo de Lisboa, quando o levantamento da cidade a favor do mestre Davis, o discurso dele começa: olhai bem, mas vede. E continuamos a olhar sem ver. Eu reparei, quando estive doente, que ninguém está preparado para morrer. E a atitude diante da morte continua a ser a mesma. Seja o medo, embora eu só tenha encontrado, quando não sabia se ia viver, se ia morrer, um comportamento de uma extrema dignidade. Isto passava-se num hospital público, portanto, onde só iam pessoas pobres. Eu sentia-me rodeado de príncipes, não é? Mas eu julgo que os problemas essenciais continuam a ser, senão nós não nos comovíamos com Homero ou com... Os problemas essenciais continuam a ser os mesmos. Qual é o sentido da vida? Qual é o significado? Quando nós nos começamos a questionar, podemos viver sem isso. Podemos viver sem isso. Podemos viver... Quer dizer, a mim espanta-me que essas revistas Da farândula, de quiosque que vendam da tanto, espuma, que esses livros mal vivam tanto, porque há dois universos, não é? Há o universo que está à nossa volta e há o universo que está dentro de nós. Um mau livro para mim é aquele que fala do universo que está à nossa volta. Um bom livro para mim é aquele que fala do que está dentro de nós. E em que eu lê-lo eu me vejo a mim mesmo, e as páginas se tornam espelhos, e me revelam a mim mesmo, e me mostram a mim mesmo quem eu sou. E me ajudam a viver, e me enchem de beleza. Não me interessa nada aquilo que chamam best-sellers, aliás, que sempre existiram, e sempre existirão. Não é um fenómeno atual. Lembro-me de tias minhas dizerem: quero ver um filme levezinho, porque para coisas pesadas basta a vida. Isto significa uma extrema estupidez, não é?
Não há filmes levezinhos. Até haverá, certamente. Sabe qual foi o filme que eu vi mais vezes? Foi um filme chamado José Lito, o Pequeno Cantor. Porque era o único filme que lá tínhamos. Vi-o todas as noites, vi-o mais de 100 vezes. E adorava aquele filme, porque enquanto passavam aquilo na parede, eu esquecia-me do que estava a passar à minha volta, já sabia o filme todo de cor. Agora, por exemplo, lembro-me das primeiras vezes que vi filmes de Bergman, adolescente. Aquilo aborrecia-me de morte, agora comove-me até às lágrimas. Eu não estava preparado para isso. Mas isto é assustador, a cultura é assustadora, Mas Fátima. isso vem na linha das tuas conversas com Ernesto Melo Antunes. Era preciso dizer muito poucas palavras para se entenderem muito bem. Sabe, a amizade e o amor são instantâneos e absolutos, não é? A Fátima conhece uma pessoa e fica amiga de infância. E de repente descobrem que têm um passado comum, mesmo que o outro não esteja lá estado, passa a estar. Não sei se estou a ser muito claro no que estou a dizer. Há bocado falámos do Ernesto, e era um episódio que eu lhe ia contar e que se insere um pouco nisto. Ah, era sempre noite às 6 da tarde, era sempre dia às 6 da manhã, os crepúsculos, as auroras eram muito rápidas, não é? Estávamos muito perto do Equador. Na Bom, guerra colonial. sim, Angola. em Angola. E, portanto, normalmente éramos bombardeados às 11. Era uma tensão muito grande entre as 6 e as 11. Depois tínhamos uma espécie de abrigos, etc. E onde os soldados e os oficiais se escondiam para dar fogo daí. E o Ernesto andava com uma lanterna entre os abrigos, portanto era um alvo muito fácil. Nunca falámos sobre isso e só voltámos a falar nisso quando ele adoeceu. E um dia disse-me, sabes, esta pessoa mais corajosa que eu conheci durante a guerra, porque andavas ali com uma lanterna entre os abrigos. Era um alvo muito fácil. Ele fez um silêncio muito comprido e depois respondeu muito devagar e muito baixinho, sabes? É que às vezes apetecia-me morrer. E lembro-me quando ele perdeu o primeiro rapaz, ele se voltar para mim e me dizer tinha jurado a mim mesmo que os levava a todos. Isto não mudou. Portanto, quer dizer, os sentimentos básicos, os sentimentos mais importantes, e aqueles que eu prezo, o caráter, a coragem, etc., isso sim mudou. Mas depois há pessoas em relação às quais, se eu já tinha desconfiança naquela época, eu continuo a ter desconfiança agora. Tenho a maior desconfiança em relação à classe política. Tenho a maior desconfiança em relação às pessoas que gostam da humanidade, mas não gostam dos homens. Ou seja, que gostam dos grandes substantivos abstratos, porque foi em nome deles que nós sofremos o que sofremos, guerras, etc. Em nome de honra, pátria, glória. Eu lembro do Jorge Amado, que era um homem muito sábio, com quem eu aprendi muito, gostava muito mais dele que dos livros dele. Ele dizia-me, olha miúdo, só há duas coisas importantes no mundo, que são o amor e a amizade. O resto não vale nada. O resto não vale nada. O que é para si a amizade? O que é que encerra a amizade? E já agora, ela também está relacionada com a bondade, não está? É uma das coisas que eu mais admiro, é aquilo que eu mais admiro na pessoa é a bondade. Em qualquer pessoa, a bondade e o caráter. Não, há defeitos que para mim são muito difíceis de suportar. O mau caráter, a maldade, a inveja. Embora a inveja seja um sentimento horrível, porque ninguém sofre tanto como o invejoso. Sofre horrores com os sucessos do objeto da inveja. Não é? Portanto, o invejoso não é um homem feliz. Um amigo meu é aquele que não me perdoa uma coisa que eu tenha feito mal e que me diz na cara: não estou de acordo com isto que tu fizeste. Só um amigo verdadeiro pode ser cruel. Os outros não. Não é? Vamos supor, eu faço um livro, a primeira versão de um livro. Se eu mostrasse a um amigo, que não o mostro, se ele não gostasse de mim, dizia: não mexas mais que isso já está bom. Eu tinha isto com o Zé Cardoso Pio, nós líamos os manuscritos um do outro e lembro dele me entregar páginas e páginas de propostas de alterações, que aliás normalmente eu não seguia. E a mesma coisa, lembro dele me dar um livro, não sei se a Fátima conhece, foi um livro já final dele, De Profundis Morte Lenta, em que eu lhe mudei o final todo e alterei aquilo tudo. E isto é que é ser amigo, de facto. É dizer, acho que podes fazer muito melhor que isto, tens que fazer melhor, tens que mexer aqui, 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 aqui. É um livro que ele escreve já depois de ter tido o acidente vascular cerebral. Sim, quando já não tinha forças para escrever um livro extenso. E quando sentia... Isso é o meu grande medo. A perda da memória. É a perda da capacidade de criar. É a perda da capacidade. Eu costumava dizer, olha, ninguém escreve bons livros depois de 70 e tal anos. Ele ficava furioso comigo.
Até certo ponto é verdade. Não sei até que ponto é que todo este sistema. Porque a gente não sabe de onde vem um livro, não é? Não, se não começa a ossificar. Tenho muito medo disso. E tenho medo de não ter consciência disso. Disso-me vir sem que eu tenha consciência disso. E isto foi dramaticamente vivido por alguns autores. Quando o Hemingway sentiu isto, por exemplo, matou-se. O Raval matou-se, um escritor checo que eu gostava muito, o Marais, etc, etc. Por outro lado, a capacidade de criar e o talento da produção, como escreve, só é possível depois de haver um fundo de vida que lhe permite transpor essas emoções para os livros, essas vozes profundas que diz procurar em si. Sim, e ganhar ofício também. Portanto, Um bom livro não se escreve na juventude, ou escreve? há de tudo. O Grande Gatsby foi publicado com 29 anos. Mas os escritores americanos não são exemplo, porque, sobretudo nessa geração, o Scott Fitzgerald da geração do Hemingway, do Faulkner, por aí fora, João de Espaço, etc., já tinham tido muitos empregos, já tinham tido experiências de vida muito grandes. Enquanto, por exemplo, em Portugal, as pessoas com 30, 40 anos continuam a viver em casa dos pais, ou seja, mantêm um estado de adolescência que se prolonga. Não é? Acha que já atingiu o seu clímax, o seu ponto mais alto de criatividade? Sente isso em si? Espero que não sei. Espero que não. Sabe, eu agora estou entre dois livros e é apavorante. Porque cada vez mais me dou conta que escrever é muito difícil e que se sabe muito pouco. Eu sei muito pouco do que é escrever. Oh, Fátima, eu tenho sido muito afortunado. Todas estas traduções, todas estas coisas que escrevem sobre mim, toda esta imensa unanimidade. Não é? Lá vou eu agora ter com o Steiner, etc. O Steiner considera o maior escritor vivo, fê-lo saber. Agora isso é um bocado incómodo, não é? E a gente fica sempre na dúvida. Olha, o Proust, por exemplo, que até ao fim da vida competia com o Saint-Simon, que era um escritor do século XVII. Não era como nenhum escritor contemporâneo, queria escrever melhor que o Saint-Simon. Eu estava a lembrar-me do Diário de Tolstói, agora estou cheio de citações, em que a certa altura ele escreve: lutei para ser melhor que o Shakespeare, e depois? E sou, e depois? Lutei para ser melhor que o Molière, e sou, e depois? Eu acho que sou o melhor, e depois? O que é que me espera? Vou morrer como as outras pessoas? É possível dizer isso, ou cada escritor por si só, com a sua linguagem, a forma como exerce a escrita, é uma obra única? O problema é que há muito poucos bons escritores. Estamos muito longe do século XIX, em que havia 30 génios ao mesmo tempo, não sei quantos na Rússia, na França, na Inglaterra, por aí fora, nos Estados Unidos. Agora não há. Não há. Quantos bons escritores haverá no mundo? Eu não sei, não é? Mas se houver 5 já não é mau. Há muito pouco. São os que estão na shortlist do Prémio Nobel da Academia de Não Estocolmo? sei quem são, porque isso é... Mas que costumam estar? Acha que são contemplados? Não sei, não sei. Os escritores que eu mais gosto não ganharam nenhum prémio. Tolstói, por exemplo. Tolstói, Conrad, Thomas Edison, a lista é infinita. Sabe, os prémios não têm que ver com o mérito literário, nem têm que ver com os livros, não os melhoram nem os pioram. Eu estou muito à vontade para falar, porque já recebi tanto. Os prémios são sobretudo um fenómeno mediático, que dura até o Natal, ou dura durante 2 ou 3 meses. Depois desaparece. O António já os recebeu todos, exceto o maior de todos, que será o Nobel. É o maior no sentido em que tem mais dinheiro. No sentido de prestígio, é o maior no sentido em que é o mais mediático para o grande público. Não é? O sentido de prestígio ao Prémio Jerusalém, era o que me ia dizer? Talvez. Começou muito mais tarde, nos anos 40, começou com o Bertrand Russell. Tem um júri internacional que muda todos os anos. É 2 em 2 anos o prémio, aliás. Eu não sei julgar isso, sabe? Porque os prémios que me deram foi quando eu não estava nada à espera deles. Nada, não esperava nada. E são agradáveis quando vêm acompanhados de muito dinheiro, porque o dinheiro é agradável. Gostava de voltar ainda à sociedade que nos rodeia hoje. É ou não verdade que o seu próximo, o seu vizinho, pode hoje estar mais desamparado do que estava no período da sua infância? Isso não me parece. Eu creio que nós, no mais fundo de nós, nascemos sozinhos e morremos sozinhos. A morte é uma coisa muito individual, o nascimento também. E julgo que a solidão se mantém igual desde o princípio, e no mais fundo de nós estamos sozinhos, somos nós que temos de tomar as decisões. Às vezes perguntamos: o que é que tu farias no meu lugar? Que é uma pergunta completamente impossível.
porque ninguém se pode pôr no nosso lugar. Está ali na parede uma frase da Mária de Elefante que eu achei piada, não me lembrava dela, que é o que faria eu se estivesse no meu lugar. Só podemos perguntar-nos isso. Porque nas grandes decisões estamos sempre sós. Quando eu tive que decidir, vou ser operado, não vou ser operado, ninguém podia tomar essa decisão por mim. Ninguém, estava sozinho. O que é que as pessoas nos podem fazer? Às vezes há uma sensação que nós temos. Por exemplo, se eu tiver um cancro e estiver numa enfermaria só com doentes de cancro, é completamente diferente do que se eu tiver um cancro e estiver numa enfermaria com doentes com outras doenças. Não há como. A partilha diminui o infortúnio, até certo ponto. Não sei se estou a ser muito claro. Mas os novos cenários da crise económica, da crise financeira, o desemprego, a pobreza, famílias que viviam, enfim, com uma certa abastança e que de repente não têm nada, tudo isto não motiva também um certo desamparo social? Eu não me sinto desamparado, sinto-me zangado. Sinto-me zangado, acho infame que o povo português. Eu tenho muito orgulho em ser português, o maior orgulho em ser português. Encontrei uma senhora, uma enfermeira do tempo do meu pai, começou a chorar quando falou comigo, porque ela vivia da sua reforma, na sua casinha, e de repente os filhos com 50 anos ficaram sem trabalho. Voltaram para a casa dela. E trouxeram os filhos, e trouxeram as mulheres. E a casa dela parece um acampamento, com colchões pelo chão por todo o lado. Isto indigna-me. Há de haver culpados para isto. Mas tudo isto se passa acima das nossas cabeças. Isto passa acima das nossas cabeças e ninguém tem culpa, porque fizeram todos o melhor que puderam. Eu não consigo perdoar à classe política e aos grandes grupos económicos aquilo que nos aconteceu. Eu estou a falar de uma perspectiva cristã. Que é uma coisa que hoje também é tão questionada, que estupidez e tal de ser cristão. É uma crise de confiança também que o país atravessa, uma crise de confiança por falta de... Como é que as pessoas podem confiar? Como é que as pessoas podem confiar? Se as pessoas que nos falam não são confiáveis, se o discurso delas muda constantemente, se não são capazes de manter promessas, se a cultura para elas é apavorante, porquê é que há tanta novela? Porquê é que há tanto programa mau? Já tem uma opinião formada sobre a nova governação do país? Não tenho nenhuma opinião, nem nunca terei. Eu nunca terei. Os poucos governantes que conheci, sabe, era aquilo que eu lhe dizia há pouco. Não senti amor neles. Nunca senti. E senti sempre que o amor era falso, como lhe disse. Como no tempo de Salazar. Eram os grandes substantivos abstratos. Honra, pátria, glória, por aí fora. E as pessoas. A maneira que nós beijam as crianças. Não sinto nenhuma vontade, não sinto nenhuma vontade genuína do coração em beijar criancinhas neles. E depois é evidente que o que acontece é o povo afasta-se, obviamente, dessa gente. Por outro lado, eles têm um imenso medo da cultura. Como dizia aquele general do Franco, quando essa palavra cultura puxa logo da pistola. Porque um povo culto começa a exigir outro... Não estou a falar do ponto de vista partidário, nada disso. Começa a exigir outro tipo de coisas. Começa a exigir outros programas que não sejam esses Big Brothers, dessa porcaria que eles... E que estão a fazer... Isto é terrível. Porque numa altura em que os portugueses estão a viver tão mal, o Benfica joga para a Taça dos Campeões Europeus com os estádios cheios, bilhetes caríssimos. Então nós não temos dinheiro e vamos, no entanto, ao futebol? Como é que isto se explica? Explica-se porque provavelmente é a única forma que as pessoas têm de encontrar algum equilíbrio interior, porque a vida delas é uma miséria. Eu como nestes restaurantezinhos, de antes estavam cheios, agora estão vazios e as pessoas estão ao balcão a comer uma sopa e um croquete. Não têm dinheiro. Não têm dinheiro. Não têm dinheiro. Eu sei que os banqueiros pagam muito menos impostos que a Fátima ou eu pagamos. Muito menos impostos. Os jogadores de futebol pagam muito menos impostos que nós pagamos. Etc, etc. Quem paga? Classe média baixa, todos nós. As pensões que são... Eu não gosto de entrar para por este caminho. E quem manda? É o poder económico ou é o poder político? É evidente que é o poder económico. É evidente. E é evidente que aquilo que se chama políticos não são mais que agentes do poder económico. No último governo socialista, quantas pessoas da banca ou dos grandes grupos económicos estavam no governo? Várias, como a Fátima sabe.
os grandes grupos económicos dão dinheiro aos partidos. Exatamente como noutros países, isto passa-se a mesma coisa em todos os países. Não é? É o poder económico que manda. Está hoje mais esperançado sobre o futuro de Portugal e da governação? Eu nunca disse que estava desesperado. Nunca disse que estava desesperado, mas é inevitável que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão abrir os olhos. Não vai haver nenhuma revolução, é impossível. Mas as pessoas vão começar a... Porquê é que não queremos que as pessoas sejam cultas? Porquê? É a cultura que é a base de tudo. Para além daquilo que a Fátima há pouco falou, da bondade, da tolerância, tudo isso que a Fátima falou, que é extremamente importante. Mas é evidente que um povo culto não aceita isto. Repare que os países mais cultos da Europa não estão em crise. A Suécia não está em crise, a Noruega não está em crise, a Alemanha não está em crise. Quem está em crise são os países onde a cultura é menos desenvolvida e foi menos apoiada. É a Grécia, Portugal, etc. Isto é óbvio, é tão evidente. Como é que... Se a Fátima comparar a taxa de leitura dos suecos, ou dos noruegueses, ou dos finlandeses com os portugueses, a diferença é brutal. Aqui não, aqui é tudo feito para as pessoas não lerem. A Fátima entra numa livraria e só encontra esses livros maus que as pessoas compram às grosas. Os grandes autores não estão lá. Se for lá procurar por Camões ou Fernão Lopes ou não sei o que, eles não têm. O que é ser português Têm livros de hoje? autoajuda. O que é ser português hoje, com este cenário que acaba de traçar na sociedade, na vida do país? Depois da guerra, eu conheci um oficial cubano. Ele esteve em Angola. Quando os cubanos ocuparam aquilo e estavam lá ao lado do poder, e ele dizia-me: sabes, os soldados portugueses eram extraordinários de coragem. Portanto, isto não se perdeu certamente. O que é que diz às pessoas da Beralta, que são as coisas que eu conheço melhor? O que é que diz a Finlândia ou a Noruega ou a Europa? Nada. A eles nem Lisboa lhes diz nada, a cidade é Viseu. Está bem, mas está a dizer-nos que deveríamos abandonar o projeto europeu? Não estou a dizer nada, não estou a adiantar, eu não tenho nenhuma solução na algibeira. Não sou político, portanto não tenho soluções, tenho só perguntas. E mesmo quando penso que tenho respostas, as respostas transformam-se em perguntas. São perguntas que eu me faço. Não trago nenhuma verdade, nenhuma, não tenho nenhuma. Tenho só dúvidas, perguntas, perplexidade. É isto que eu tenho. Os meus livros são feitos disto, são perguntas. E depois ninguém sabe responder às perguntas. Os políticos sabem, claro, estão cheios de gloriosas certezas. Eu não tenho nenhumas. Daqui a não sei quanto tempo vamos sair da crise. Olha os discursos do Dr. Alberto João Jardim, que todos os dias mudam. Todos os dias mudam. E as pessoas acreditam nele. É preciso estar-se muito perdido e muito aflito para acreditar numa pessoa assim. Eu nunca vi o senhor, nem lhe quero mal. E até acho engraçado que exista uma pessoa assim. Acho engraçado, achava impossível poder-se construir um ser humano assim. O André Branco foi um dos maiores humoristas portugueses, nunca conseguiu construir uma pessoa assim. O problema é a desgraça que essas pessoas depois podem trazer atrás delas. Custa-me horrores ver a maneira como os portugueses estão a viver. Custa-me horrores ver as lojas vazias, lojas de roupa vazias, as mercearias vazias. O consumo do pão baixou 30% ou 40%. Isto é admissível, não é? Não é admissível. Quem foram os malandros que provocaram isto ao meu país? António Lobo Antunes, qual é hoje ou como é hoje a sua relação com Deus? Como toda a gente. Não há ateus. Ninguém é ateu. Mesmo aqueles que se dizem ateus? Esses ainda menos. Esses ainda menos. Isso é uma pergunta muito íntima, Fátima. A minha relação com Deus é muito conflituosa. Sempre foi. Quando era interno de pediatria no internato geral, não compreendia porque é que as crianças estavam a morrer de cancro. Como é que ele permitia isso? E estava falando com o Bento, com o Frei Bento Domingos, e dizia: estou sempre furioso com Deus. Ótimo, qual é o problema? Ele aguenta bem isso. Há muita coisa que me indigna, mas sabe, consolo-me pensando que de vez em quando ele constrói pessoas à sua medida. E porque um homem fora do normal demora muito tempo a fabricar, muito tempo. Mas de vez em quando ele manda uma pessoa assim. Platão tinha uma frase muito interessante: há uma memória de Deus inscrita no homem. É isso que também acredita, que há uma memória de Deus inscrita no homem. Em relação à escrita é curioso, porque eu acho que os livros não são escritos deliberadamente, eu não faço planos.
A mão anda sozinha, quem é que a faz andar? Não sei. Quem é que a faz andar? Estava lembrado, de repente lembrando de uma passagem do Diário do Torga, nem sequer era um escritor muito do meu entusiasmo, e que se proclamava como ateu. E, no entanto, ele escreve, a propósito do Haydn, de vez em quando Deus faz homens à sua medida. A frase era dele. Lembrei-me agora. Isto era um ateu. Depois, o que a gente pode questionar, por exemplo, é o papel da Igreja e a forma como a Igreja... Bralá, 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 bralá. Mas Deus pode bem com isso. Costuma dizer que nunca se desce de uma cruz vivo. Sim, eu acho que ninguém desce vivo de uma cruz. O problema é que os maus escritores nunca sobem à cruz. Ficam cá embaixo. Nem a levam às costas. Não é o seu caso. Isso não, a mim pesa-me bastante, mas não sei se é uma cruz. Espero que seja. O seu Deus não tem uma religião específica? Evidentemente que não. Evidentemente que não, mas eu, como todos os portugueses, recebi uma educação católica, não é? E ajudou à missa? Sim, fui menino de coro, fui tudo isso, sim. Sim, claro que sim, ajudei à missa. E dava muito prazer. Quando viu a cara da doença e da morte, quando a morte o ensombrou quando esteve doente, nessa altura revoltou-se com Deus? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu revolto-me é quando estou com saúde. Tenho forças para me revoltar. Ali o que eu sentia era um imenso vazio. Um imenso vazio e tinha muita pena, tinha um livro a meio. Chamava-se O Arquipélago da Insónia e só pensava, meu Deus, não vou poder acabar este livro. E depois tenho sempre a sensação que ando a negociar com ele mais livro. Deixa-me escrever mais este. Depois acaba, peço-lhe mais um. Vou-lhe pedindo só mais um de cada vez, que é para. Nessa altura tem para uma não expressão abusar. que eu achei muito interessante. Diz que estava grávido da morte. Estava dentro de mim. Era horrível, porque aqui, o meu pensamento era: caramba, se ela estivesse fora de mim, podia-lhe dar um tiro com a G3. Agora, como é que eu posso dar um tiro com a G3 em mim? Mas lembro-me durante as sessões de rádio, que eram muitas e era muito maçadora, fica-se fechado, não é? Porque a porta é muito grossa para as pessoas não apanharem radiações. E eu falava em voz alta com o cão para insultá-lo. Disse também que ninguém está preparado para morrer. Ninguém está preparado para morrer. Embora dentro daquilo que é Mas o drama é que também espírito... é que muito poucas pessoas estão preparadas para viver e nós vivemos muito mal. Eu fui diretor de uma clínica psiquiátrica de freiras religiosas. Uma delas apareceu com uma dor na anca. Nunca mais esqueço isto, já foi há uns 10 anos. Era uma metástase de um cancro da mama e ela tinha metástases por todo o lado. E à minha frente desatou aos palavrões contra Deus. Furiosa. Furiosa. É próprio do ser humano. É inevitável. Mas outro dia, perguntando a um padre meu amigo, então depois eu morro, como é que é? Continuo a escrever? Ele disse, claro, continuo a escrever. Então, mas quem é que me vai ler? Descanso que vai ter muitos leitores. Mas a Não sua sei. obra está certamente libertada da lei da morte, como diria Camões. Não sei, Fátima. É muito cedo para saber o que vai acontecer, não é? E muitas vezes quem aposta no futuro é quem já se resignou a perder o presente. O presente tem sido bom. Vamos ver o que será o futuro. Não estarei cá para o ver, nem para saber. Mas, por exemplo, o Flaubert, que morreu com 59 anos, o fim da vida dele foi dramático. Ele insultava a Madame Bovary com todos os nomes. Dizia, não sei se isto pode passar na televisão, a puta da Bovary. Porque carga d'água que uma mulher que eu construí com papel, com lápis e papel, caneta e papel, vai ficar e eu vou morrer. Sabe, a maçada da morte é que se fica morto muito tempo. Fica-se para sempre. Não sei, olha a quantidade de anos que o Dom Afonso Henriques está morto. Eu, quando era criança, achava que a ressurreição da carne ia existir enquanto eu estava vivo. Quando estava doente e os seus amigos lhe diziam tonterias, como amanhã vamos almoçar, Não, isto não bom. diziam. Diziam, a minha irmã Para, teve o mesmo, está para o ótima, animar, coisa assim. para o animar, isso não ajuda muito. Não, porque a Fátima está deitada e percebe que as pessoas tiveram a construir o sorriso no corredor. A pessoa que mais me ajudou aí foi o Júlio Pomar, tinha tido o mesmo cancro que eu tive, e que a única frase que ele me disse foi aguenta-te. Não me disse nem vais te curar, nem vais ficar bom, nem nada. Disse olha, aguenta-te. António Lobo Antunes, em todo caso, desde sempre que soube, e creio que sabe e que diz isso, que acha que tem uma missão e que essa missão passa pela sua escrita. Eu não sei se é a missão, é a única coisa que me interessa, que me interessou desde que me conheço. Desde que me conheço. E sacrifiquei tudo a isso.
e que sempre cortei todos os pescoços que se interpunham entre mim e isso, e sinto-me como uma galinha a proteger os meus ovos. Sempre tive essa sensação de ser uma espécie de trapeiro. Com aquilo que as pessoas deitam fora, com materiais pobres, e depois transforma-os e depois faz daquilo um livro. Um livro continua a ser para mim um mistério muito grande. Materiais humanos. Está a falar Às de vezes nem, materiais... às vezes nem isso, às vezes nem isso, às vezes coisas, sei lá, coisas que julga que esqueceu ou que nem se lembra e que de repente voltam com uma força enorme. Um olhar na rua, uma determinada luz, uma determinada cor, às vezes palavras. Eu lembro-me de um livro que foi feito só com uma frase. O livro começou com uma frase que era: como esta casa deve ser triste às 3 horas da tarde. Acho que era. Não me recordo que livro era. Acho que era Os Cavalos São Aqueles que Fazem Sombra no Mar. Tudo era tudo que eu tinha, era esta frase. É como uma pessoa encontrar um botão na rua e fazer um fato para o botão. Né? E então depois vai criando tudo à volta disso. É necessário um núcleo central à volta da qual as coisas se cristalizem. E depois um esboço de história para depois andar como uma hiena em cima da história e destruir aquilo tudo. Um escritor da sua dimensão é um obreiro também de identidade nacional. É alguém que vai ajudar a construir esse elo mais profundo da nação. O que é que diz aos seus concidadãos neste momento? Eu acho que isso é verdade e felizmente o dia de Portugal é o dia de Camões, né? Há poucos países que têm isto, mas todos os países têm, é muito curioso, têm um escritor nacional que se parece muito pouco com, por exemplo, Goethe, é o escritor nacional dos alemães. Se a gente olhar para a personagem do Goethe, ele é muito pouco alemão. Shakespeare, que pouco tem de inglês, é o escritor nacional dos ingleses. Os franceses já não têm tanto isto. E nós é Camões, né? Que é um grande, grande poeta e que reinventou a nossa língua. Nós falamos o português que ele criou. Isso enche-me de orgulho. Acho que porque é que a França ainda hoje é respeitada pela sua cultura, pelos grandes Celine, nomes que da sua tanto cultura, gosta. pelos seus escritores, pelos seus pintores, pelos seus filósofos, etc, etc, etc. E é isso que faz o prestígio de uma nação. Parece que em Portugal os nossos governantes não compreendem bem isso. Não há uma edição crítica de um grande autor português. Uma só. Mas agora tem um secretário de Estado da Cultura que é escritor. Não sei se é escritor, nunca li. Sabe, uma coisa é escrever livros, outra coisa é ser escritor. São coisas diferentes. Eu acho que um escritor não tem tempo para ser secretário de Estado de nada. Eu não aceitaria ser secretário de Estado ou ministro da Cultura porque não poderia fazer nada. Não tinha verba, não podia fazer nada. Ia fazer o quê? É que eu podia... Depois também não tenho tempo, tenho que escrever, não é? Isso foi o meu problema durante muitos anos, em que o José Cardoso Pires dizia: não podes fazer mais nada a não ser escrever, tens que largar a medicina. E eu tinha medo. Tinha medo de não ter dinheiro para comer. Sabia logo o que é que ia acontecer. Deu certo. Correu bem. Foi uma sorte também. Correu bem. Como é que gostaria que a história o retratasse? E já não vou estar cá para ver, não é? Estava a pensar no Ovídio, como é que ele dizia? A minha obra há de sobreviver ao tempo, ao ferro, ao fogo e ao ferro, não é? Ou Horácio, a minha obra há de sobreviver ao bronze. Mas isto é um ato, não será um ato de vaidade de vão? O que é que lhes interessa a eles isso, agora? O que é que lhes interessa a eles? Encheram-nos a vida de beleza, ensinaram-nos tanta coisa. E o que é que eles lucraram com isso? Certamente, Mas reparo no Miguel tem os Ângelo, seus 80 e tal anos a vindouros, sofrer, a sofrer, a sofrer. tem a sua família, tem os seus netos, tem os seus vindouros que vão utilizar o seu nome, que vão ter a sua memória. Já não sou eu. Já não sou eu. Sabe, Mas vivemos eu por agora eles. peço muito pouco, peço só para ter mais tempo. Como olharam para mim, claro que gostava que os livros ficassem. Claro que gostava. Mas haverá eternidades em relação a isso. Conhecemos poemas de há 10 mil anos. E poetas que diziam, poetas babilónios que diziam: para que falar se já tudo está dito? Isto é um sentimento de sempre. Então não mudámos assim tanto. Eu vou-lhe pedir, se for possível, se aceitar ler, eu apenas vou dizer o título: Todos os homens são maricas quando estão com gripe. É Pois. verdade isto. Claro que é verdade. Eu sou maricas. É engraçado, porque depois, diante das doenças muito graves, portamos de uma maneira completamente diferente. Mas com as gripes, os homens, aliás, são muito menos corajosos que as mulheres, não é? Eu vi isso enquanto médico, enquanto doente. As mulheres viviam a doença com uma coragem muito maior que a nossa. E se fôssemos nós a ter os filhos, a humanidade acabava no instante, como é evidente.
Muita gente que nos poderá estar a ver agora poderá estar a perguntar, mas ele fuma? Ai, fumo, O dá-me tabaco prazer. é Dá-me prazer. imprescindível? Estou a tentar fumar menos É uma agora. questão de sobrevivência o tabaco para si mesmo? Não, é que, não sei, os psicanalistas dizem que as pessoas fumam porque precisam do seio materno. Eu sou o filho mais velho, a minha mãe estava sempre grávida. Aliás, era um mistério, porque o meu pai estava na Alemanha, vinha uma vez por ano. E minha mãe, nos primeiros 5 anos, teve 4 filhos. Minha mãe, ele ia-se embora, a barriga da minha mãe crescia. Ainda hoje me perguntam o que é que haverá na Alemanha que faz com que a barriga das mães cresça. Da minha, pelo menos. Ele deixou de ir para a Alemanha, a barriga dela nunca mais cresceu. Mas escrever é sentir, e o que está aí Isto era uma brincadeira, não é? Era feito assim enquanto a gente comia, eu ia fazendo enquanto a gente comia. Isto é uma coisinha despretensiosa, não é? Portanto, que nada tem a ver com aquilo que eu escrevo. Portanto, isto é um divertimento para um amigo. Pacho na testa, terço na mão, uma botija, chá de limão, zaragatuas, vinho com mel, 3 aspirinas, creme na pele, grito de medo, chama a mulher, ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer. Mede-me a febre, olha a goela, cala os miúdos, fecha a janela, não quero canja nem a salada, ai Lourdes, Lourdes, não vales nada. Se tu sonhasses como me sinto, já vejo a morte, nunca te minto, já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos, cornos e rabos, vejo os demónios nas suas danças, tigres sem listras, bodes de tranças, choros de cruz, risos de grilo, ai Lourdes, Lourdes, que foi aquilo. São as voltas que vem do mar, não é o pingo, e uma torneira com uma santinha à cabeceira, compõe uma coxa, fala ao prior, pousou Jesus no cobertor, chama o doutor, passa a chamar, ai Lourdes, Lourdes, nem dás por nada, faz-me tisanas e pão de ló, não te levantes que fico só, aqui sozinho a apodrecer, ai Lourdes, Lourdes, Ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer.